Eu sempre me alegro, até me empolgo com a apresentação do grupo de louvor, um momento de preparação para este tempo da pregação da palavra, do ensino. Bom trabalho, dedicação do grupo de louvor, isso é importante. Eles empenham este trabalho com todo o coração, fazem de coração para a glória e honra do nome do Senhor. Cada vez mais o desafio para eles é que empreendam, desenvolvam, apliquem o melhor, amém? O melhor para o Senhor. Eu disse o desafio para o grupo de louvor. Guarda essa palavra desafio, que nós queremos tratar dessa expressão desafio, ser desafiado. Na mensagem de hoje à noite, o grande desafio, aquela expressão, aquela frase, aquele rogo, aquele clamor do varão da Macedônia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Verdadeiramente, você vai entender comigo que foi um grande desafio para o apóstolo Paulo, que lá na frente, não muito tempo depois, resultaria para onde nós estamos indo, com a pregação da palavra de Deus para Tessalônica. Pregação da palavra de Deus. Falando em pregação da palavra de Deus, hoje no Brasil é o dia nacional em que nós comemoramos o dia da Bíblia, este livro do Senhor Deus, a palavra que o Senhor tem dado ao seu povo, as sagradas escrituras, as sagradas letras. Tiago, no capítulo 1, falando da prática da palavra de Deus, ele vai dizer assim: rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sede cumpridores da palavra. Este era um tema de um encontro nosso da igreja em 1991, naquele chamado feriado de terça-feira, em que o mundo empreende o feriado chamado de carnaval, e nós então, com a igreja, os jovens, nos reunimos para no estudo de Tiago, da epístola. Nós teríamos pregações, concurso bíblico. Eu era o responsável para a apresentação do concurso bíblico naquele ano, e o tema era: sede cumpridores da palavra. E para esse dia especial, nós tínhamos duas equipes fazendo a participação, e cada equipe tinha que apresentar um cântico. E aí depois do culto domingo à noite, naquele domingo antecedendo a segunda e posteriormente viria a terça, eu fui para a casa do irmão, de um dos jovens, e ele era muito bom tocando violão, e nós fomos escrever um cântico a respeito da Bíblia, e escrevemos. Vou mencionar para você o que eu intitulei, naquela época, está até hoje esse título, em alguma cassete lá em casa tem gravado. O dia que eu achar, nós vamos trazer para o grupo de louvor aqui, entoar minha eterna devoção. A qual livro poderei comparar o grandioso valor da tua palavra? Certamente a tua palavra é eterna, e nela encontramos um grande tesouro. Aí vem o coro: que no meu coração a tua palavra seja viva, e que ela conduza os meus passos na jornada desta vida. Novamente repete-se o coro no cântico, e vem a segunda e última estrofe: desejarei, ó Deus, a tua palavra, acima de riquezas em ouro ou prata, pois na exposição dela a luz raia. Faze-me cumpridor da tua palavra.
que no meu coração a tua palavra seja viva, que ela conduza os meus passos na jornada desta vida. Foi naquele chamado ano que eu ia de 22, estava indo de 22 anos para 23 anos, minha eterna devoção. Eu fiquei impressionado, falei, dia da Bíblia, hoje eu vou mencionar para os irmãos os versos que eu e o irmão Ricardo, naquela época, na composição Minha Eterna Devoção, esse dia da Bíblia. É um grande desafio para nós lê-la, estudá-la, o que dizer então de memorizá-la, não é? Nós estamos desde o começo do ano batendo na mesma tecla, Salmo 103, é do ano 2023, trazendo essa cultura com o nosso povo aqui, de colocar, não é nem na mente, é no coração, não é? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, refugiar a palavra, investir tempo, pensando, assimilando, é muito promissor, eu gosto muito disso, sabe, você ter a Bíblia aberta na mente, e você ter aquela visualização precisa, clara, e você poder acompanhar o texto, é muito legal. Quando estou trabalhando, às vezes eu passo a manhã toda orando e meditando, mencionando a Bíblia. Esse dia eu fui conversar com alguém no meu serviço, sabe o que a pessoa estava fazendo? Trabalhando? Estava orando. Eu cheguei e falei, desculpa, não sabia que você estava orando. Ali no trabalho, concentrada, falando com Deus. E a Bíblia dá essa oportunidade para nós. Todo sábado, quando o Ernesto vem para o estudo em casa, a primeira coisa dele agora é recitar o Salmo 103. E está ficando craque no Salmo 103. Já consegue enxergar todo o texto e é muito bom. Eu, quando era garoto, eu falei para mim mesmo, eu não quero ser alguém colando na escola, mas eu quero colar a matéria da escola na minha mente, porque ninguém vai me pegar. Então eu colava na mente, estudava, colava na mente, e aí eu ia fazer a prova, estava na mente, eu me deliciava com aquilo, não é? Você podia ficar à vontade, não tinha perigo algum. A professora deixava colar na mente podia, não podia escrever no papel, a não ser na hora da prova, da mente para o papel não tinha problema algum. Aí então, em concursos que nós já fizemos, eu já participei de tantos, estudando a palavra, até hoje é muito bom. O ano que vem é o Salmo 139, mas jamais vamos perder de vista o 103, é o 103 e o 139. O 103 para você ficar, como se diz, reafirmando no seu coração. Muito bem, dia da Bíblia, mencionei para você. Agora vamos para a leitura do texto de Atos capítulo 16. Atos 16. Daqui a pouco, durante a mensagem, eu leio o primeiro capítulo da Epístola aos Tessalonicenses. Tem Atos 17 também, mas a princípio, Atos 16. Do versículo 6 ao versículo 10. Atos 16, do 9 ao 10. Nós estamos traçando um plano, ainda com a consideração da cidade de Tessalônica. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a igreja, mas por enquanto nós estamos contextualizando como que Tessalônica surgiu na rota, no curso do trabalho e ministério do apóstolo Paulo. Quantos ainda conseguem reunir forças para colocar-se em pé? Coloquemo-nos em pé. É muito rápido o tempo que você vai ficar em pé. Eu não tenho muito problema com ficar em pé, porque eu piso em algo que é uma maravilha, não é? São palmilhas, a gente põe o pé em cima,
e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia Menor. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, Lucas aqui entrando em cena, procuramos partir para a Macedônia. Paulo, Silas, Timóteo e também o doutor Lucas. Ele diz aqui, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Oremos. Deus abençoe esta porção da Tua Palavra, o ensino que queremos apresentar nesta devoção, nesse estudo da Palavra. Ó Deus, nós Te louvamos e bendizemos, o Deus vivo e verdadeiro. Grande é o Senhor é digno de louvor. Obrigado, ó Deus, pela capacidade e disposição que o Senhor tem dado aos instrumentistas do grupo de louvor. O Senhor tem abençoado, a bênção ouvi-los hoje à noite, entoando cânticos com disposição, com ânimo, com alegria. Certamente esse momento teve um impacto em todo o nosso ser. Nós que aqui estamos na casa do Senhor. E agora, ó Deus, também queremos ter o impacto da pregação e do ensino da palavra do Senhor, de maneira que venha de encontro ao mais profundo do nosso ser, trazendo respostas do Senhor para aquilo que inquieta e incomoda o nosso coração. Como o Senhor com o apóstolo Paulo e os que com ele estavam, sempre tinham nas suas inquietações, naquilo que os incomodava, a resposta vinda do Senhor, dando-lhes discernimento e direção para o empenho, para o trabalho no qual estavam envolvidos. Eles avante estavam e avantes indo, pregavam o Evangelho. Usa, Pai, me usa, me capacita. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Nós estamos estudando, começamos a semana passada, falamos sobre impedimentos. Paulo, pelo Espírito Santo, sendo impedido de pregar as boas novas do Evangelho na Ásia Menor. Concentre-se aí comigo, tá? Para que o seu movimento não me distraia. E eles pregando o Evangelho, sendo impedidos. Eu falei sobre impedimento, que requer reprogramar a rota, mudança de curso, entender o que está acontecendo. Na nossa vida nós já lidamos tanto com impedimentos, mencionei a época, a fase da Covid, mas hoje muda-se um pouquinho o quadro, porque nós queremos entender bem no âmbito, no alicerce dessa visão, lá em Troade, desse varão da Macedônia, que apresenta o clamor: passa a Macedônia e ajuda-nos. É um grande desafio, é o grande desafio
essa expressão do varão da Macedônia. E quando nós pensamos em desafio, em sermos desafiados, o que é desafio para você? Quando nós falamos, este é um grande desafio, o que te vem à mente? O que vem no seu pensamento com a palavra desafio? É uma instigação para você fazer algo acima das suas capacidades. Alguém disse para você assim, eu vou desafiar você, não acreditando na possibilidade que você tenha condição de assumir tal propósito, tal compromisso. É uma provocação, ou poderia ser então algo para estimular você. A salvação, o período dos gentios, provocou os judeus, os incitou. Paulo diz a palavra, a emulação, que é disputa. Então, incitar, provocar, estimular, está no mesmo terreno. Desafio. Nós somos tendenciosos ao que nós chamamos zona de conforto. Tá bem, para que mexer no que está dando certo, pressupondo sucesso? Tá muito bom, para que mexer, para que mudar? Tem até uma frase que diz, em time que está ganhando não se mexe. Mas com o nosso Deus não é assim. Então nós vamos entender hoje, partindo de duas considerações, se eu conseguir estabelecer para você as duas hoje, mas pelo menos a primeira eu já vou tocar agora. Nós vamos analisar duas considerações importantes. Primeiro, o que significava para Paulo exercer o seu ministério na Ásia Menor? O que significava para ele exercer o seu ministério na Ásia Menor? Vou mencionar para você, quero que você marque 3 indicativos, 3, nós temos 3 aqui, que eu vou provar para você, com esses 3, que o mais conveniente era ficar na Ásia. Tem 3 indicativos. Quando você analisa este fato, faz a consideração, ficar na Ásia, humanamente falando, era o mais conveniente, era o mais adequado. Primeiro, você vê pelo texto aqui, do capítulo 16, aliás, vamos voltar um pouquinho no capítulo 15, capítulo 15, a partir do versículo 36, capítulo 15, versículo 36, meu está aqui em cima, tá? Aqui nós temos o intento de Paulo com a missão da segunda viagem missionária, a princípio com Barnabé, não deu certo. Lá no versículo 40, aliás, ele escolhe Silas e parte, e passa pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Quando lá no versículo 36, a princípio com Barnabé, o que é a intenção de Paulo? Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra, para ver como estão. E eles então têm essa intenção, vão passar por todas as igrejas, confirmando os irmãos. A nossa intenção é ver como eles estão. E aí você chega no capítulo 16, eles passando pelas cidades, eles têm algo para entregar da reunião de Jerusalém, sim, mas também o versículo 5 diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Muito bom trabalho visitando as igrejas ali. Era o princípio de fortalecimento dessas igrejas.
Então Paulo estava exercendo um ministério muito bom, sem perseguição, sem ser incomodado, as igrejas crescendo em números, a impressão que tem interna, e de maneira que várias igrejas estavam sendo estabelecidas, então não era um crescimento não apenas interno, mas das igrejas em si, estavam crescendo em número, e o objetivo era o fortalecimento. Paulo tinha isso com ele: vamos fortalecer, vamos pregar, vamos estar com esses irmãos, com ânimo. E as igrejas estavam crescendo, então havia realmente muito trabalho. Conforme a igreja vai crescendo, desenvolvendo, o trabalho aumenta mais, confirma aqui, estabelece ali, acolá, e vai adiante, e eles estão avante, vão passando. A palavra passando, o versículo 4 fala, e passando pelas cidades. O versículo 6, e passando. Essa palavra, e tendo passado, passando, tendo passado, estão em... a missão em ação. Quanto mais eles vão, mais eles querem ir. Estão tomando gosto, estão animados, estão empolgados. E de repente, eles vão ser impedidos. Mas as igrejas estavam crescendo. Então, primeira coisa, havia um ministério bem sucedido. Então, isso era mais conveniente. O ministério está sendo bem sucedido, está tendo resultado, e evidentemente era importante a presença de Paulo ali. Era uma igreja que ele havia na primeira campanha estabelecido, e agora um apoio fortalecendo, dando uma ajuda maior, vamos dizer assim, um encorajamento maior. Até mesmo porque você vê que as razões das cartas de Paulo serem escritas eram dúvidas que surgiam, questionamentos, e ele ali presente com eles, podendo participar daquele momento muito importante. Qual era o momento importante? Do fortalecimento, do crescimento daquelas igrejas. Acompanhar de perto era magnífico. Eles estão indo, e aí essa primeira consideração está sendo bem sucedido. Me faz lembrar o pregador Guilherme William Carey. Depois de passar por várias igrejas, ele chega para pregar e ser pastor de uma igreja de uma cidade na sua região lá da Inglaterra, Lancaster. E ele chega para o pastorado, a igreja desenvolve com o envolvimento desse pastor dinâmico, animado, mas sempre foi alguém antenado, envolvido com missões. Preocupava o Carey alcançar outros para Jesus Cristo que ainda não tinham alcançado, até mesmo de outro país. E naquela igreja ele passou alguns anos, e quando veio a notícia que ele iria deixar a igreja para seguir viagem para a Índia, a igreja ficou triste e falou: nós concordamos com a ida dele porque entendemos a obra de Deus, missões, a despeito de ficarmos sem alguém que tanto amamos, que fazia parte daquele ministério, estava bem sucedido, era algo como zona de conforto estar em Lancaster. Mas ele saiu, e sabe quantos anos Deus usou ele no trabalho missionário na Índia? 41 anos. Lá chegou, se instalou e nunca mais deixou aquele país. Morreu na Índia, quando Deus o chamou, e foi alguém impressionantemente usado por Deus, principalmente para aprender os dialetos, as línguas da Índia, como também traduzir a palavra de Deus. Ele era tão envolvido com tradução da Bíblia, que ele parava assim, falava assim para alguém, relatando um dia na vida dele: passei até agora com um auxiliar do idioma tal, traduzindo tal texto da Bíblia. Agora
vou tomar minhas refeições na casa do senhor Totti e daqui a pouco estarei na igreja pregando a palavra. E era assim. E ele ia então para a igreja para pregar um sermão. E era um dia todo de atividades, do envolvimento. Eu era jovem quando li sobre ele e fiquei impressionado. Guilherme William Carey. Até conversei com a minha esposa, falei, se Deus me der um filho, vai chamar Guilherme. Não deu um filho, né? Quem sabe eu terei um neto por nome Guilherme, né? Quem sabe? Por falar em quem sabe, neto, ontem eu fiquei admirado. Um pastor conhecido nosso, que há 28 anos atrás, sim, 28 anos atrás, que no mês de dezembro nós nos encontramos lá em Araçatuba, ele era solteiro. 28 anos depois, ele estava solteiro nessa época, não tinha namorada, não tinha noiva, não tinha ninguém, estava aguardando em Deus. Ontem foi o casamento da filha dele, 28 anos depois. Eu olhei para aquela imagem e falei, Deus é grande, faz milagres, maravilhas, excelência da grandeza de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vibrei com ele. O ano que vem eu vou para a mesma experiência dele, graças a Deus. E aliás, Deus, eu estou entendendo agora porque a Esther está ganhando tanto presente. Estou entendendo por quê. Ela sabe por quê. Ela estava contando para nós hoje em casa que ela foi lá em Araçatuba, alguém comentando da filha quando foi casar, tanto de presente que recebeu, porque a igreja é muito grande. Eu casei naquela igreja lá, o meu casamento tinha 300 pessoas, a igreja é grande. Ela falou assim, pensou assim, com tristeza, eu não vou ganhar muito presente, a minha igreja é pequena. Como Deus está abençoando-a. Com Deus não tem a questão de tamanho, ele usa quem ele quer, amém? Quem ele quer. Tem abençoado a vida dela, muito mais do que o dobro do que eu ganhei de presente, talvez o triplo. Deus tem abençoado. Paulo é mais conveniente ficar na região da Ásia Menor. Eles tentaram, estavam com um trabalho bem sucedido. Segunda razão, porque seria mais conveniente. Segunda, as possibilidades de trabalho eram ainda maiores. Sabe onde? Em Troade. E eles estavam em Troade, local onde ele tem a visão, exatamente nesse lugar. Quer ver? Vá comigo para 2 aos Coríntios, capítulo 2, quando ele escreve a carta, a segunda epístola aos Coríntios. Eu vou achar o versículo para você aqui. Eu leio no Marco e aí eu tenho que achar aqui. Espera aí que eu vou achar para você. 2:12. 2 aos Coríntios 2:12. Achei. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo. Segunda.
Isso, cadê? Ah, perdão, 2:12, eu estou fazendo... É que eu estou vendo 2 aqui, o lado de cá, perdão. Tá. Ora, quando cheguei a Troade, é esse aqui que eu quero. Eu achei que ia aparecer Troade no meio. Para pregar o Evangelho de Cristo, abrindo-se-me uma porta no Senhor. Não é essa a ocasião da visão aqui não, viu? É uma outra ocasião, um pouquinho mais à frente em Atos. Ele está sem a companhia dos irmãos. Ele vai dizer assim, ó: não tive descanso no Espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. É uma outra ocasião, mas eu quero ressaltar para você o seguinte: em Troade, um pouquinho mais adiante, Deus iria abrir uma porta no Senhor, uma porta para a pregação do Evangelho. Então havia muito para que se fosse feito em Troade. Então, por um momento de tempo, Deus está impedindo-os de pregar em Troade, mas um pouco à frente, Deus vai abrir uma porta novamente. Quando ele está na terceira viagem missionária, ele volta para a Ásia, e ele vai ter essa porta aberta, e ele então vai lá buscar o companheiro dele, porque tem uma porta aberta. Então, não é por falta de oportunidade tinha, havia necessidade também. Então, diante disso, uma segunda razão para que ele permanecesse pregando ali na área de conforto, sendo mais conveniente na Ásia, Deus estava abrindo portas. Troade mesmo era um lugar promissor, tanto é que foi em Troade que ele teve a visão desse varão da Macedônia. E outro fato, Paulo estava sendo dirigido pelo Espírito. Onde ele estava, o Espírito havia levado ele. O Espírito permitiu que ele chegasse em Troade, está na direção do Espírito. Não é do pensamento dele, do intento dele, é algo do Senhor. Ele está fazendo a vontade do Senhor, mas vai surgir planos, mudança de rota, mudança de plano. Mas por 3 considerações: estava bem sucedido, ali em Troade Deus abriria portas para a pregação do Evangelho, e também estavam sendo dirigidos pelo Espírito Santo. E na orientação e direção do Senhor, você entende que você será bem sucedido. Mas tem essa questão da interferência. Nós muitas vezes questionamos: mas por quê? Por que eu estou sendo impedido? Certamente está vindo aí um grande desafio. Agora, dentro desse um grande desafio, vamos entender o que significava ir à Macedônia, que aí é o grande desafio. Nós temos a zona de conforto, o lugar tranquilo, não tem perseguição, não tem tumulto, não tem motim. Tem um lugar em que eles estão sendo bem-sucedidos. Por que mudança? Por que a mudança? Então vamos entender esse grande desafio. O que significava ir à Macedônia? Nós geralmente temos dificuldade em lidar com o desconhecido. Tanto é que quando você vai para um lugar que você não conhece, você vai receoso, você vai incomodado, preocupado. Como é que é lá? Primeira vez que eu fui em Araçatuba, não, segunda vez que eu fui em Araçatuba, eu levei 2 maletinhas, 2 malas, porque eu pensava que era de uma forma, e não era tanto quanto eu estava pensando. Eu levei algumas roupas de frio que não precisava. Quando eu cheguei lá, eu percebi que eu tinha levado muita coisa que não fazia sentido. Aí na outra viagem já mudou as coisas. Então, quando você vai para o desconhecido, é igual quando você nunca... É igual uma família agora foi para a Inglaterra, uma família que nós conhecemos, foi para a Inglaterra, Paris, estão viajando. Legal o jeito que eles estão fazendo as publicações, você acompanha. Aí eu vi aquela família vestida europeia. Interessante, é muito agasalho, mas com frio que deixa a pele deles muito bonita.
interessantes, saudáveis. É uma outra região, uma outra situação que estão vivendo. Mas imagine você ir para um lugar desconhecido. Paulo nunca tinha ido para a Europa, para a Macedônia. Eles iriam então agora enfrentar o sobrenatural, o desconhecido. Era um desafio. Tanto é que passa a Macedônia e ajuda-nos. E o próprio Lucas falou, o que eles entenderam com isso? Que era Deus lhes chamando para lhes pregar o Evangelho. Exatamente o que eles estavam fazendo. E aí eles teriam que entender que teriam a providência de Deus. Mas quando você obedece a Deus e está no caminho do dever, ainda assim, você vai enfrentar dificuldades. O Guilherme Quero dizia para o filho dele, que foi para a obra missionária, assim, você e Maria serão 1000 vezes felizes no caminho do dever, do que descuidando o dever para cuidar de vocês. Muitos missionários vão para o campo, mal chegam, são recambiados, voltam, por causa das dificuldades. Então, entenda, eu e você, ainda que estejamos fazendo a vontade de Deus, a vontade de Deus envolve o desconhecido, envolve o sobrenatural. Nós entendemos, em primeiro lugar, que ir à Macedônia significava expor-se a perigos. Eles iam ficar expostos a perigos. E enfrentaram 2 tipos de perigos. Um que foi os perigos espirituais, e enfrentaram também perigos físicos. Os perigos espirituais, lá em Filipos, uma jovem com aquele espírito de adivinhação, que quando Paulo, por vários dias sendo perturbado com aquela jovem, dizendo assim, como que eu adivinho quem são eles? São pregadores do Deus Altíssimo. E Paulo então depois volta-se para aquela jovem, repreende o espírito, que era um meio que os senhores que escravizavam aquela jovem tinham ganho, era o comércio deles, era uma forma comercial, de lucro. E quando estes viram o lucro deles sendo perdido, acusaram Paulo, e tal acusação os levou para a prisão. Mas eles estavam na rota do propósito de Deus, ainda que desse perigo de espirituais viesse agora o perigo físico, foi o segundo tipo de perigo, foram colocados na prisão. No momento, na Ásia Menor, livres, tranquilos, igrejas sendo confirmadas, crescimento, e agora, onde é que nós estamos? Só porque expulsaram o demônio de uma jovem, eles foram mandados para a prisão, como se tivesse cometido um crime parecido com o que pode acontecer com você agora. Olha aqui, está indo contra a nossa crença. Mas Paulo e Silas, da prisão, perigo, agora físico, impedidos de irem onde eles precisam ir aparentemente, mas fazia parte do plano, do propósito. Por isso que eu digo, quando nós nos envolvemos com fazer a vontade de Deus, Deus nos coloca em cada situação que só Ele para resolver para a gente, mas tem um propósito, não é por acidente, tem um propósito. Lá naquela prisão, ali alguém fazia parte daquele clamor do varão da Macedônia. Ali tinha uma alma para ser ganha para Cristo.
não apenas aquele homem, mas a sua família, o carcereiro. Nós muitas vezes nos encontramos em lugares, em situações, nós perguntamos: Deus, por que eu estou vivendo esse momento, essa situação, conhecendo a pessoa que eu estou conhecendo? Por que eu estou neste lugar, fazendo este trabalho? Por que isso é assim na minha vida? Entenda, cada pessoa, Deus tem um plano, um propósito. Até os lugares dentro da vontade de Deus, que você entende que é a vontade de Deus, que te deu uma visão, uma compreensão, é claro, tem um propósito. Nada é por acidente. A prisão fazia parte da rota agora, do curso do apóstolo Paulo. É só por um momento, é para alcançar o carcereiro. E o que é que Paulo e Silas à meia-noite estavam fazendo? Cantando, louvando, o suficiente para que esse louvor chegasse diante de Deus e Deus dissesse: vamos apertar o botão, agora tem terremoto. É num terremoto que Deus abre as portas da prisão para que todos pudessem sair. Ninguém sai, porque naquela prisão havia uma manifestação da presença de Deus. Quem lá estava? Paulo e Silas. Já imaginou? Onde você vai, onde você está, você não está sozinho. A presença do Senhor é que faz toda a diferença. José, quando foi vendido para o Egito, aliás, desde que ele foi como escravo, vendido pelos seus irmãos, em todo momento Deus estava com José. Onde ele estava, ele levava a manifestação da presença de Deus, de maneira que lá no Egito, onde ele colocava a mão, aquele que ele colocava a mão para fazer, Deus abençoando, prosperava. Poderia ser o funcionário, e não funcionário porque ele era escravo, o escravo de maior valor, de maior préstimo. E naquela prisão, os presos puderam ouvir hinos sendo entoados, uma serenidade envolvendo aquele ambiente, que parecia que eles estavam num lugar tão confortável que nem parecia uma prisão. Porque assim, quando nós estamos dentro do propósito, da vontade de Deus, onde nós estamos, Deus está conosco, e vamos perceber que ainda que seja uma prisão, ali é o lugar da manifestação do poder de Deus. E eles então, em meio ao terremoto, a expressão tão célebre, primeiro do carcereiro, que pegando a espada queria se matar, porque pagaria com a vida a fuga de todos os prisioneiros. Mas Paulo diz: não te faça tal, todos nós estamos aqui. Garantia 100% de verdade do apóstolo Paulo. Conclusão: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Eu não sei exatamente o que o carcereiro queria dizer com essa expressão, se tinha um outro sentido ou não. Paulo já falou: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crendo, você e os seus familiares. É preciso crer, é preciso invocar, e sem crer ninguém vai invocar. E aquele carcereiro foi ganho. Já tinha Lídia sido evangelizada, alcançada, o carcereiro, e depois, saindo da prisão, Paulo vai a viajar na direção do propósito de Deus. Ainda que tiveram perigos espirituais, perigos físicos, porque ele foi preso, foi açoitado, lançados à prisão,
Na Ásia Menor, zona de conforto, viver natural. Na Macedônia, viver sobrenatural. Na Ásia Menor, no viver natural, Paulo estava cercado de irmãos que o amavam, que o tratavam bem, e o resultado do trabalho era bem sucedido. Mas Deus tinha mudanças. Porém, acima de tudo, ir à Macedônia significou uma vida produtiva. Em Filipos, a primeira cidade da Macedônia, nasceu uma das mais importantes e a mais querida igreja na cidade de Filipos, querida por Paulo. Filipenses capítulo 1, versículo 3 a 8. Filipenses capítulo 1, versículo 3 a 8. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participando da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Por que essa expressão? Por que esses dizeres? Por que essa forma de Paulo lidar com eles na carta? Porque ele passou a Macedônia, e uma igreja foi ali estabelecida. Ele tem saudade daqueles irmãos. Ele vai falar que ele é a recompensa pelo trabalho que ele havia feito. E a igreja de Filipe foi a mais alegre, amorosa, humilde, liberal, contribuiu com o apóstolo Paulo, sem dizer da igreja que nós vamos tratar, Tessalônica. Então, ir à Macedônia significou uma vida produtiva. Quando você olha para a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, é a mais pessoal. Você não tem nenhuma outra igreja, nem Tessalônica, que vai ser o nosso estudo, uma carta tão pessoal, de uma nota de alegria imensa. Igreja de Filipos, na região da Macedônia. E Tessalônica, uma igreja que Paulo, quando vai falar sobre o amor, só diz assim: ó, continue, vocês são um exemplo, continue. Incrível, não é? Muito bem. A semana que vem, eu vou agora então, depois dessa introdução da cidade, do contexto que resultou na ida dele para Tessalônica, nós vamos então falar sobre a igreja, como que a igreja foi estabelecida, vamos entender sobre isso, e aí nós vamos ver alguns fatos interessantes, e aí nós vamos estar propriamente dentro da carta e também da parte do livro de Atos que fala sobre a chegada em Tessalônica. Mas envolveu todo esse contexto que nós tomamos a administração de entender, porque fazia parte dessa expressão que foi um grande desafio. Passa a Macedônia e ajuda-nos, e que nos ensina que, fazendo a vontade de Deus, Ele vai nos conduzir em situações que vai fugir o nosso controle, que vai fugir realmente daquilo que nós acreditávamos que seria o melhor para nós. Vamos colocar em pé, eu vou orar com você, logo em seguida nós vamos celebrar a ceia do Senhor, eu vou encerrar a transmissão. Nosso Deus e Pai Celestial, enquanto estamos indo agora para esse momento de oração com os irmãos, temos dos altos céus do Senhor a chuva que cai. O Senhor tem nos dado esta providência que vem da graça, da misericórdia do Senhor, fazer com que a chuva do Senhor caia sobre justos e injustos, porque o nosso Deus é um Deus que manifesta a sua bondade.
Agradecemos, ó Deus, a condição que cada um tem para estar na casa do Senhor, esse tempo de ensino da palavra do Senhor. Ó Pai, abençoe a mensagem, os ouvintes, o mensageiro, use-a para a tua honra e tua glória, que além dos nossos amados aqui, outros também sejam alcançados através da palavra pregada e preservada. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eu vou agora, Felipe vai encerrar a transmissão aqui para nós. Eu vou continuar com vocês. Pode sentar, os irmãos.